Deus, glória a Deus, boa noite a todos, a graça e a paz. De pé como nós estamos, nós vamos aproveitar, queridos, para ler a palavra de Deus no Evangelho de João. O capítulo é o 15 e nós vamos ler apenas o verso 7. Esse texto também foi o mesmo que nós lemos pela manhã. Eu compartilhei com vocês as escrituras em João capítulo 15, verso 7. Na versão da Bíblia King James atualizada, e eu vou ler aqui também na Almeida atualizada no Brasil. Então vamos ler nas duas versões, para quem tiver a Bíblia nas duas traduções possa acompanhar com facilidade. Evangelho de João, capítulo 15, o verso 7, diz assim: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Eu vou repetir, né? Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Diga à pessoa que está ao seu lado assim: 100% Deus fará. Parou para pensar nisso, hein? Ele diz aí tudo. Agora eu vou ler aqui na outra tradução, que é provável a que vocês tenham aí com mais facilidade. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estivereis em vós, tudo quanto quiserdes vos será feito. Amém. Pode sentar, por gentileza. Hoje pela manhã, na celebração 1, nós compartilhamos as escrituras no mesmo texto, mas sobre o enfoque da primeira afirmativa de Jesus. Ele diz assim: se vós estiverdes em mim. Repita comigo: se vós estiverdes em mim. Então foi sobre esta frase do verso que nós compartilhamos pela manhã, o estar em Jesus. O que seria isso? E o estar em Jesus é o estar em Cristo. E aí trouxe a conhecimento o que representa, ou o que vem a ser o significado do Cristo. O Cristo é um ungido de Deus, o Messias enviado. E quando estamos no ungido, nós estamos imersos na pessoa de Cristo, somos de Deus. E aí o que Paulo fala em Colossenses capítulo 3, verso 3, é a nossa vida, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, ou seja, mergulhados. E quando Deus nos vê, Ele não vê o homem pecador, Ele não vê o homem falho, Ele não vê a pessoa com fragilidade, mas Ele vê o Cristo ressuscitado. Ou seja, a vitória de Jesus lá na cruz nos credencia a estar na presença de Deus. E esse batismo, ou seja, esse mergulho, porque a palavra batismo quer dizer mergulho, quer dizer que nós estamos imersos na família de Deus. E a família de Deus é a igreja, o corpo de Cristo, como diz Efésios capítulo 4, que Ele é o cabeça e nós somos os membros deste corpo. Então cada um de nós individualmente somos os membros do corpo de Cristo e temos uma função em particular, ou um propósito em particular no que diz respeito à igreja local. E eu até brinquei com aquele filmezinho da família Addams, né? Que tem aquela mãozinha que no filme que sai andando, né? Faz massagenzinha no ombro. Se alguém, imagina alguém chegar aqui no templo e encontrar uma mãozinha estendida para você sozinho assim, ó: seja bem-vindo, entre, a casa é sua, hã? E aí seria a igreja fantasma, ia sair todo mundo correndo, ou então ia virar uma atração turística, né? Todo mundo para ver a mãozinha viva aí, aquela coisa do filme que é uma fantasia, é um mito. Então é um mito também que possa existir alguém que seja vivo no Senhor, que a fé esteja realmente vivificada, que haja a luz de Deus, o brilho do Espírito, sem que esteja na comunhão da igreja. Seria uma anomalia, uma mãozinha dessa, né,
andando por aí, ou um pezinho independente. Não há essa possibilidade. Por fim, eu fechei a mensagem da manhã sobre a compreensão de que nós temos que ter dessa identidade que somos quando somos o corpo de Cristo. Hebreus 8:12 diz: porque eu lhes perdoei a maldade e não me lembrarei mais dos vossos pecados, a parte B do versículo. Ou seja, o Senhor limpou-nos. Lá em Romanos capítulo 8, verso 1, Paulo escreve à igreja de Roma: nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há como o diabo, nem o escrito de dívida, a justiça, apontar o dedo para nós e dizer: você não pode ter comunhão com Deus, pois o sangue de Jesus, como diz 1 João capítulo 1, verso 7, nos purificou de todo o pecado. Então a nossa identidade é de filhos de Deus. E eu fechei a mensagem da manhã trazendo à luz uma dúvida que muitos que não têm a identidade de filho de Deus fazem, ou às vezes caem nela. Por quê que Deus, sendo maravilhoso, misericordioso e perfeito, permite que coisas ruins aconteçam com as pessoas boas? E aí nós chegamos à conclusão, Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, é que não existe ninguém bom neste mundo. Se eu pedisse para alguém levantar a mão aqui à noite agora e dissesse assim: olha, eu não pratico nenhum erro, não cometo nenhuma injustiça, nunca fiz nada de errado na minha vida, levanta a mão. Você tem certeza que não tem? É possível que até hoje mesmo você tenha cometido alguma gafe contra você ou contra alguém, ou um erro com alguma pessoa, ou pregou alguma mentira, e nesse caso você precisa do perdão de Deus. Então a misericórdia de Deus é que nos alcança, e por isso mesmo que a misericórdia de Deus nos protege. Mas exatamente por sermos ruins, porque ninguém é bom, o próprio Jesus falou acerca disso: ninguém é bom senão o Pai Celestial, porque alguém chegou para ele e disse assim: bom mestre, o que eu devo fazer para dar a vida eterna? Não me chama de bom, ele falou, porque bom é só um, é o Pai. Então não existe ninguém bom neste mundo. Nós somos carentes e somos o alvo da misericórdia de Deus. Então qual é a minha identidade? A misericórdia de Deus me tornou seu filho. A misericórdia de Deus me alcançou. Deus me ama não pelo que eu valho, Ele me ama pelo que Ele é. Então, assim nós fechamos pela manhã. E agora vem a segunda frase desse texto. Olha só: se vós estiverdes em mim, e a segunda frase é: e as minhas palavras estiverdes em vós. E aí eu inicio a mensagem dessa noite novamente tocando na condicionante que existe nesse verso. Se. Repita comigo: se. Diga assim a pessoa que está ao seu lado: se. Aí a reticênciazinhas, se. E aqui é que é o nosso problema. Porque Jesus fala claramente aqui, falando à multidão, aos discípulos que estavam próximos a ele. Nesse dia ele estava falando acerca da parábola da videira verdadeira. Eu sou a videira, vocês são os ramos. E aí ele complementa: a vara que dá bom fruto, o viticultor corta, ou seja, faz a poda, vai tratar aquela vara para que ela dê ainda mais, ou seja, para que ela seja ainda mais multiplicadora. Mas aquela que não dá fruto, ele corta e lança fora, joga no fogo, que não tem valor. Então, o tempo todo Deus está nos tratando e cuidando para que nós venhamos a ser mais e melhores em quantidade de ação no reino de Deus e em qualidade como filhos de Deus. A cada momento do tratamento de Deus, ou seja, a cada dia, temos a oportunidade de crescer um pouquinho mais. Eu costumo dizer que o que eu fui hoje, amanhã eu preciso ser melhor. Pelo menos é assim que deveria ser. Mas em alguns casos, queridos, quando somos contagiados ou contaminados com as nossas ações fraudulentas, em que nós damos vazão à nossa fragilidade, às nossas mazelas espirituais, nós acabamos por decair.
E aí então perdemos aquele estado de identidade de filho de Deus por abandono de casa. É como a parábola do filho pródigo. Erroneamente e totalmente equivocado. Um dia ele chega ao pai e diz assim: pai, me dá a herança que me pertence porque eu vou embora. Não existe herança de pai vivo. Mas na cabeça do filho inconsequente, sem entendimento, sem nenhuma compreensão da realidade ou do que dizia respeito às leis e à justiça, ele pede para si uma herança que ainda não era dele. E mesmo não tendo direito a isso, o pai pega os seus bens e dá a parcela que, acaso tivesse morto, iria ser destinada a ele. Você sabe que o filho pródigo, ele mata o pai antes de sua morte. Tem muita gente fazendo isso com Deus, querendo viver a sua vida de forma antecipada por si mesmo, dirigir-se, dizer o que vai fazer, quais são os seus propósitos, onde vai chegar, sem considerar que tudo quanto hoje existe está no controle de Deus, querendo o ser humano ou não. As Escrituras dizem que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, querendo você, se submetendo você ou não à vontade de Deus, você está sob o controle dela. Deus é Senhor e ponto. Mas aquele que não tem consciência desta realidade espiritual, ele faz como o filho pródigo, ele exige a herança antes de realmente vir a ter a posse ou o direito à posse dela. Nós só teremos direito à herança e seremos coerdeiros em Deus e em Cristo quando o Senhor Deus vier buscar a igreja e ele então vier a dizer, e manifestar com clareza: vinde benditos de meu Pai, possuam um reino que está preparado para vocês desde antes da fundação do mundo. Nesse dia nós estaremos não mais somente sobre o controle, mas estaremos reinando em glória com ele, como diz as Escrituras. Mas até então nós estamos submissos completamente ao mandado de Deus e estritamente à sua vontade, e querendo ou não, é assim que será. E o filho pródigo pegou então os seus bens e foi viver a sua vida conforme lhe parecia melhor. Dado que a sua administração era ruim, seu controle de vida não era adequado, ele perdeu tudo. E um dia se deu conta: o que eu estou fazendo aqui? Até os serviçais, os empregados na casa de meu pai vivem melhor do que o que eu estou vivendo. Eu vou voltar e vou dizer para ele: pai, eu pequei contra o Senhor e pequei contra o céu. Olha que entendimento glorioso. Pequei contra o Senhor e pequei contra o céu. Por quê? O céu é o nosso controle. E eu não sou digno nem de ser chamado teu filho, mas me faz como um dos empregados. E sabe o que Deus fez com ele? O abraçou, tirou o anel do selo de seu dedo, colocou de volta no dedo de seu filho e disse: meu filho estava perdido e foi encontrado. Aleluia. Então Deus está sempre pronto a nos acolher. Mas existe o ser. Se ele não tivesse se arrependido, não tivesse reconhecido a sua identidade, se não tivesse lembrado de casa, se não tivesse tomado o caminho de volta, continuaria à mercê da miséria em que ele mesmo se colocou. Então, vamos aqui avançar no C. Duas foram as condicionantes de Jesus. Vocês precisam estar em mim, é o que eu compartilhei aqui na mensagem da manhã. E as minhas palavras precisam estar também em vocês. E eu quero falar exatamente sobre a palavra de Cristo em nós, a palavra de Jesus. A palavra do Senhor é a palavra eterna, é a palavra que sai de sua boca. Mateus capítulo 24, verso 35, por gentileza, acompanhe na sua Bíblia aí, Evangelho de Mateus, capítulo 24, o verso o 35, diz assim as Escrituras. Palavras de Jesus, tá? Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Em outra tradução que você vai abrir aí na sua Bíblia, tanto no aplicativo de celular ou na Bíblia
impressa que diz: passará os céus e a terra, mas a minha palavra jamais passará. O que Jesus estava falando aí? Ele estava trazendo a conhecimento dos discípulos e da multidão que o estava ouvindo nesse dia, que a sua palavra se trata da palavra permanente, da palavra viva, a palavra determinante, a palavra de Deus. É a palavra que faz acontecer. Lá no livro do profeta Ezequiel, quando Deus mesmo fala acerca do que ele cria, ele fala: a minha palavra não voltará para mim vazia. Ou seja, é uma palavra que faz efeito. Então, quando Jesus diz: as minhas palavras estiverem em vós, não é outra coisa a não ser, queridos, que nós venhamos a conhecer, viver e obedecer às Escrituras Sagradas. Na verdade, as Escrituras para o Filho de Deus, para o discípulo de Jesus, para nós que somos a igreja do Senhor, que temos fé em Deus, ela é o manual da vida espiritual. Quando você compra um equipamento, eu já algumas vezes quando prego as Escrituras dou esse exemplo, vai lá e compra um liquidificador, ou então, poucos dias atrás nós compramos lá em casa uma misteira. Ele gosta muito de fazer misto. Eu já gosto daqueles misto de frigideira. Vou lá, queimo o pão na frigideira, queimo a mão também junto. Todas as vezes que eu faço, praticamente eu queimo meu dedo, mas eu gosto daquele pão velho que é queimado na frigideira. Ela gosta da misteirinha. Eu também acabo gostando. Mas se você pegar lá aquele equipamento tão simples, é fácil. É só ligar na tomada, limpar e queimar lá o pão junto com queijo. Quem gosta de presunto, eu não gosto, né? Põe presunto junto lá e tal e faz. Mas não é bem assim. Você tem que ler o manual. Tem muita gente que estraga. Nós mesmos já estragamos a misteirinha várias vezes. Porque você não pode usar qualquer tipo de material de limpeza para limpar. Você não pode retirar o misto lá de dentro com alguma coisa metálica, tem que ser com espátula de silicone. Quando você for limpar, tem que ter uma limpeza diferenciada. E outra coisa, até para começar a usar. Não sei se vocês já leram, mas tem uma etiqueta redondinha, bem assim, grandona nela. Unte com azeite, óleo ou manteiga antes de fazer o primeiro uso. Você pergunta, por que isso? Eu não sei qual é a constituição química daquele negócio, mas a primeira coisa que eu fiz foi passar, besuntei a bicha de azeite, fria, fui lá, liguei na tomada, deixei um tempo, que lá fala até o tanto do tempo que você tem que deixar até acender a luzinha verde, depois a vermelha, apaga as duas luzes, acende a vermelha novamente, quando acender a verde, aí você pode limpar e utilizar. Sabia. Por isso eu estraguei as outras. E lá também no manualzinho diz, não pode usar faca para tirar, nem limpeza, nem bombril, nem aquela parte da esponja voltada para baixo. Se você não lê o manual, você estraga os seus equipamentos. Liquidificador. Gente, quem gosta de limpar copo de liquidificador, levanta a mão aí. Tristeza. Mas você tem que limpar, sabia? E você sabia que lá no manual está escrito que aquele copinho que fica em cima da tampa é uma chave? É isso aí, é uma chave. Por isso que ele tem aqueles dentinhos. Porque você vira o copo de cabeça para baixo, pega aquela tampinha de cima do copo, encaixa e gira. E ela vai e faz a desconexão para você limpar a borracha, lavar ali direitinho, tá. Quem não lê o manual não sabe. Ou então vem na igreja ouvir o programa. Não é verdade? Você pode jogar na internet aí agora, aqueles curiosos, eu ver se o pastor está falando a verdade mesmo. Joga aí que você vai ver. É uma chave. Meu Deus. Eu nunca ia saber disso, gente, até o dia que eu li.
E aquele negócio, irmão, para abrir não é fácil não, né? Se você não limpar, fica aquela crosta preta, e você vai bebendo aquela crosta preta lá, e quanta gente está bebendo que vocês não, né? Ainda bem que vocês já sabem da chave. Vão limpar o liquidificador, né? Melhor a partir de hoje. Então está lá escrito. Gente, a palavra de Deus é o nosso manual. Se você não conhece as Escrituras, você acha até que está indo tudo muito bem, tudo certo. Só que a sua vida está indo a pior e não tem explicação. Mas por quê? De alguém chegou para mim e falou: pastor, o que acontece? Puxa, eu sou fiel a Deus, eu entrego meu dízimo, né? E ele falou assim: eu pago as minhas ofertas. Eu falei: pois é, já começou errado, a gente não paga dízimo nem oferta. Você está pagando é porque você está sendo obrigado. Deus diz que Ele ama o que dá com alegria, não é obrigatório. Se você já está se sentindo obrigado, já está errado. Está achando que Deus é avarento? Irmãos, Deus não precisa do nosso dinheiro. Que isso, pastor? Vai falir a igreja? Não, a igreja é dele. Deus não precisa de você. Tem um monte de gente que já foi embora aqui da igreja por causa que eu prego isso. Deus não precisa de você. Quem precisa de Deus é você, sou eu. Deus, sem mim, Ele continua e vai continuar sendo Deus. Agora, eu sem Deus, eu vou continuar sendo nada. Por isso é que eu preciso de Deus, para que a minha vida seja diferente. Sou eu que preciso. Então, quando eu entrego ao Senhor o meu dízimo, quando eu devolvo ao Senhor o meu reconhecimento de que Ele é quem me sustenta, quando eu oferto a Deus em alegria pela misericórdia dEle para comigo, eu atraio a mim, como diz as Escrituras, colheita em 30, 60 e 100 por um. Porque são as Escrituras que dizem: a minha palavra não volta atrás. Então, eu preciso adorar a Deus, não pelo que Ele faz por mim, mas pelo que Ele é na minha vida. Enquanto não tenho esse entendimento, queridos, para mim, dízimo, oferta, contribuição na causa de Deus, será um peso. Vai prejudicar a minha vida. Olha, eu vou evitar de alcançar mais coisas para mim, porque eu entrego no reino de Deus, porque eu adoro a Deus, porque eu estou contribuindo na igreja, estou enriquecendo o pastor. É assim que a maioria das pessoas pensa, porque não conhecem, não sabem a sua notoriedade quanto filho de Deus e a exigência do que diz o manual. Conhece a palavra. Em João 8,32, lamentavelmente, uma palavra que foi muito aí utilizada de forma errônea, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Foi aplicada para outros fins e tem sido aplicada na boca de muitos aí. A verdade não é o que os homens dizem, a verdade é o que a palavra de Deus explicita. Porque o homem é em si enganoso, mas a palavra do Senhor é verdadeira, ela não muda. Ela é um pressuposto de verdade para aqueles que nele confiam. Então, como viver ainda observando essa palavra eterna? Abra sua Bíblia agora comigo, ou acompanhe no telão, Mateus capítulo 7, verso 24. Olha o que Jesus fala, o próprio Senhor, falando acerca de quem é aquele que guarda a sua palavra. E é um ensino muito conhecido. É ensinado, inclusive, na salinha de criança, já quando é bebezinho, né? Nossa professorinha lá, da escola bíblica. Olha aí, olha o que Jesus diz. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as praticas, assemelhei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E aí, agora com as minhas palavras, eu vou dizer para você o que Jesus estava exemplificando aí. O homem prudente, ou seja, a pessoa cautelosa, aquela equilibrada, que vai construir algo permanente, cuidando para que lá na frente não tenha problemas, que a sua construção não venha a dar prejuízo, sua vida, portanto, seja uma vida sensata, balizada, correta e que sirva de exemplo para muitos. Ele constrói
toda a sua trajetória no que Jesus exemplifica de rocha. Quando Jesus estava falando aqui, ele estava falando propriamente para as pessoas ali no meio, né, tinha muitos carpinteiros, construtores de sua época. E se você assim tiver condição, faz uma pesquisa e veja como era Jerusalém do tempo de Jesus. Eu tive a oportunidade de ir lá e até hoje tudo é construído na pedra. E nós aqui também não temos esse costume, mas nós temos o costume de fazermos fundação. Então nós vamos na material de construção, né, contratamos lá, compramos brita, não é isso? Quem já construiu sabe. Brita, ferro, cimento, areia, e aí o pedreiro vai lá, mistureba aquilo tudo lá, que, né, com uma tal mistura aqui, 3x1, 2x1, sei lá quanto que faz, mexe aquilo tudo no braço, né, ou então naquelas betoneiras, e cria uma fundação que é uma pedra. Porque uma casa que não tem, ou uma construção que não tem esse tipo de fundação, ela pode vir a ruir, principalmente em tempos de tempestade. E às vezes até com muita construção bem feita. Um dia desse eu estava vendo uma reportagem na televisão, a chuva passou e arrancou uma ponte, a fossa da água. Foi construído na pedra, colocaram lá toda a fundação, engenharia, mas a água carregou. Agora, imagina o efeito que acontece quando Jesus diz assim, mas o imprudente, ou o insensato, é aquele que constrói a casa na areia. Só que a areia do tempo de Jesus, queridos, não é areia da praia. É uma areia que diz que são aqueles risquinhos de pedra, pedra pequenininha. Tem gente construindo sua vida sobre fundamentos diversos. Milhares de grãozinhos de areia que acham que vai dar sustentação suficiente para aguentar um vendaval. Quem constrói sobre o fundamento da areia vai ruir. Vão bater as chuvas, a tempestade. E quando Jesus estava explicando isso para os discípulos, que eu acho incrível, uma dificuldade enorme para entender o que Jesus ensinava. Senhor, nos explica aquela situação ali da areia e da pedra. Jesus exemplifica para eles, é que quem constrói, ou seja, cria expectativa de sua vida e planeja fora do fundamento que é o Senhor Deus, a palavra dele, não tem sustentação. Quando as dificuldades vierem, quando as tribulações se abaterem, não vai subsistir. E é assim que acontece. Mas quando nós estamos fundamentados no Senhor e nas Escrituras, dedicando o nosso tempo a sós com Deus para nutrirmos da palavra, porque a palavra de Deus é alimento espiritual para a vida do Filho de Deus. Quem não tem conhecimento das Escrituras é vazio espiritualmente e está em inanição espiritual, frágil, contra as intempéries, os levantes demoníacos do mundo espiritual e até mesmo das situações cotidianas que enfrentamos. Quantas pessoas se abalam por causa de problemas simples da vida. Pois que a palavra de Deus nos dá condição de, estando nutridos no Espírito e na palavra, nós iremos superar com facilidade. Pois não somos nós que enfrentaremos, mas o Senhor que está à nossa frente vai e resolve as coisas. Fato tal qual aconteceu com os discípulos quando estavam atravessando o mar da Galileia. E olha que eles eram pescadores e conheciam aquele mar na palma da mão. Já tinham enfrentado tempestade como aquelas, porque pescaram naquelas águas. Mas um dado dia foram eles atravessar o mesmo mar, que atravessaram anos, anos e anos, que na verdade não é um mar, né? Quem vai lá sabe, é um lago, lindo, mas todos chamam de mar, que é muito grande. E eles navegavam ali, cresceram naqueles barcos de pesca, mas a tempestade se abateu, de tal forma, diz a Bíblia, que a água estava entrando no barco. Eu acho fantástico disso, gente, é que Jesus estava dormindo, lá na popa do barco, um lugar apropriado, ele achou um lugar, estava dormindo, e eles desesperados, cada um com um balde, eu imagino, né?
jogando água para fora e outros jogando também. Gente, nós vamos afundar, olha aí. Eu fico imaginando quando eu leio as escrituras, um gritando com o outro: Pedro, você que é mais experiente na pescaria aí, sabe navegar, o que a gente faz agora? Aí um espertinho chegou lá: Jesus, acorda aí, será que o senhor não percebe que nós vamos afundar? Ajuda a gente a jogar água para fora do barco. Porque qualquer mãozinha nessa hora, né, gente? Não é? Quando você está desesperado, chega alguém para ficar desesperado junto com você, você acha que a coisa vai melhorar. Só que o desesperado com desesperado é mais desespero. Não é? Se não tiver alguém que sabe o que fazer, as coisas vão embora. Mas Jesus diz a eles: para todo mundo. Vocês, até quando isso vai acontecer? Homens de pouca fé. Pare de jogar água para fora do barco. E ele então repreendeu o vento, o mar, e houve aquela calmaria. Quando nós não conhecemos o poder de Deus, não temos ciência do que a sua palavra é capaz, nós não sabemos o que fazer. E aí eu vou dar aqui para você um spoiler das escrituras. Viu como que eu estou moderno? Falando até spoiler. O nome Jesus muda a história. Há poder no nome de Jesus. Olha o que ele mesmo fala. Marcos capítulo 16, verso 17. Esses sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome vocês expulsarão os demônios. Vocês falarão noutras línguas. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano. E ainda imporão as mãos sobre os enfermos e ficarão curados. Repita comigo: há poder. Espera aí, vocês estão aí, gente? Amém? Quem está aí, levanta a mão. Agora quem pode falar, levanta as duas. Para acordar, né? Diga: há poder no nome de Jesus. Agora a gente pode falar melhor, né, gente? Eu sei que vocês vão jantar ainda, se quiser me convidar, eu estou aberto a convites essa noite. Vamos lá? Há poder no nome de Jesus. Nós precisamos ter ciência disso. Quando introduzimos o nome de Jesus em uma conversa, a conversa é outra. Pode haver o maior desequilíbrio que for, pode estar havendo a maior discussão, mas se Jesus entrar, que seja proferido por qualquer boca que for, o nome muda a conversa. Se houver falta de fé, a fé se apresenta. Se houver desequilíbrio espiritual, demônios vão embora, porque o nome tem poder. Aí você vai me perguntar: mas por quê? Qual a diferença do nome Jesus para o nome Robson? Uma diferença muito grande. O nome Jesus significa Deus salva. Deus traz paz. Deus traz equilíbrio. Isso quer dizer. O nome Robson quer dizer filho de príncipe. Não dizer nada. Até primeiro porque, né, nós somos príncipes, porque o Senhor nos constituiu assim, mas não diz nada. Mas nome, Deus salva, é Senhor da salvação. Ele pode mudar e muda a história das pessoas. Então, quando entra o nome de Jesus, o inferno, ou seja, o império das trevas se abala, porque tudo quanto eles trabalham se desfaz com Jesus. Então, nós precisamos saber o que é o nosso manual, porque há poder, e Jesus disse mesmo: todo o poder me foi dado, no céu e na terra, não sobrou mais poder para ninguém, tudo é dele, 100% é dele. Então, nós precisamos ter ciência de quem nós somos e do que nós podemos em Cristo. Bom, mas a palavra fala aqui: todos aqueles que escutam a minha palavra e as pratica. Não adianta apenas eu ser o teórico da Bíblia. Tem muita gente teóricos, conhecem tudo do que está na teoria, mas quando vai à prática, nada vive. A palavra de Deus, ela não tem nenhum valor se ela for apenas dos estudiosos. Se ela for um livro de
decoração num estante de uma biblioteca, mas ela precisa estar escrito nas tábuas de carne do coração. Precisa ser uma prática. O salmista, abra sua Bíblia comigo no Salmo 119, verso 11. Ele diz assim: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Olha o que ele fez. O salmista aí, o escritor de Salmos 119, o verso 11. Ele diz: eu pego a palavra de Deus, ou seja, como um teórico, um estudioso adequado das Escrituras, mas eu coloco na minha vida prática, na minha vida diária, decisões, relações, planos, tudo no Senhor. E por isso também no mesmo Salmo 119, agora mais à frente no verso lá 105, no mesmo Salmo 119, 105, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Olha que lindo isso, não é? Então, os meus projetos, aquilo que eu sonho, o que joga luz ao que irei fazer, passa pelo crivo da tua palavra. Se estiver em sintonia, se estiver em aceite as Escrituras, é o que nós temos que fazer. Sabe, queridos, a prática é importantíssima. Quem é praticante das Escrituras é o prudente, é aquele que vai se dar bem com Deus. Lucas 11, 28 agora, para encerrarmos esse ponto. Mas ele disse, ele quem? Jesus. Lucas capítulo 11, verso 28. Olha o que Jesus disse: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Esse guardar aqui não é só esconder no coração, é observar. Tem uma tradução que diz: e observam. Então, conhecer a palavra e vivê-la. A expressão bem-aventurado, você sabe o que quer dizer? Quer dizer muito abençoado. Você quer ser muito abençoado, sim ou não? Eu quero, não é? Eu não venho à igreja só para passar tempo, eu não venho à igreja aqui só porque eu vou pregar para vocês. Eu venho porque eu quero uma vida melhor, eu quero uma vida abençoadora para mim, para aqueles que me cercam, para aqueles que convivem comigo, para a minha família. Então, muito mais abençoado ainda eu serei, se eu não só ouvir, mas também observar o que Deus está dizendo. Por fim, queridos, vamos lá novamente para João capítulo 8. Só que agora nós vamos ler o que as pessoas que citam: conhecereis a verdade vos libertará, escondem. Nós vamos ler o versículo anterior, verso 31 e o 32. Olha o que diz. Jesus dizia palavras, lembra lá do início? Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês. Olha o que Jesus dizia, essa palavra precisa estar em nós. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando eu pego somente uma parte das Escrituras e uso para aplicação daquilo que eu entendo que é melhor para mim, eu não estou ouvindo Deus, eu estou criando um pretexto. Estudantes de teologia sabem disso. E existe até uma frasezinha que, numa das matérias que nós estudávamos, eu estudei lá no Seminário Batista, dizia, né? Não lê o texto, não analisa o contexto e por isso cria pretexto. O que é? É porque não conhece as Escrituras. É como alguém em sua profissão que conhece alguma coisinha só. Quando se bate com os problemas mais complexos,
as coisas caem, difícil fica, não dá para fazer as coisas como deveriam, não é? E por aí vai. Tem tanta gente que acha que pode ser professor sem nunca ter investido no estudo da pedagogia. Vai ensinar mais ou menos, pode até ensinar, mas não vai ter o ensino-aprendizagem adequado. No Brasil, por exemplo, eu sou advogado, né? Vocês sabem disso. Mas quanta gente acha que pode saber e sabe de direito? E às vezes quer até ensinar para mim. Mas chega no escritório lá, não está fazendo certo. Um dia desse eu recebi uma ligação de alguém falando que eu não estava trabalhando certo. E como assim, meu irmão? Deus. Aí a gente, respira, porque precisa do cliente. Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar ouvindo isso e explica para a pessoa tudo de novo. E sabe o que acontece? Na outra semana veio a mesma coisa. Gente, aí eu percebi uma coisa, não adianta. O quanto eu explicar, não vai adiantar. Quem não tem estudo acerca das coisas, queridos, fica pelo caminho. Nós temos aqui, em TI. É isso, meu querido? Vai fazer, hein? Nós estamos aqui na igreja, batendo cabeça aí para fazer esses negócios que tudo funcionar. Não sabia que tinha aí um engenheiro de software aí, ó. Professor. Eu, gente, levanta a mão aí, meu filho, levanta a mão aí. Marcelo, olha, levanta aí, Marcelo. Olha o menino ali, Marcelo. Levanta a mão, filho, levanta aí. Meu Deus, pega ele hoje ainda. A gente até faz, viu? Mas fica tudo mais ou menos. Não é assim? Sabe, queridos? Por isso que a igreja, ela tem a multiforme. Deus usa cada um de nós com os nossos talentos, nossas habilidades, as nossas facilidades e competências para nos socorrer como corpo. Mas aquele que não é discípulo vai achar que pode fazer as coisas a seu bel prazer. O discípulo é o aluno. A palavra discípulo quer dizer aluno. O discípulo é o aluno, e quando se trata da palavra de Deus, olha a definição de discípulo para nós, é o aluno que ouve as palavras atentas de seu mestre e as pratica. A tradução mais rebuscada diz, é o aluno que aprende os atos e as atitudes de seu mestre para multiplicar um outro discípulo. E quando se trata de discípulo de Jesus, nós nos damos a Ele para que a vida dele se manifeste a nós com o propósito de apresentar a Ele outros discípulos. Melhores até, quem sabe, do que nós mesmos. Mas Jesus fala que só vai acontecer isso se a minha palavra estiver em você. Olha de novo aí o C. Se vós permanecerdes na minha palavra, sereis meus discípulos. Aí sim, nós vamos conhecer a verdade. A verdade é o Senhor Deus. A verdade é a sua palavra e a verdade vai nos libertar. Abra sua Bíblia, por gentileza, em João capítulo 14, verso 6, para encerrar. Evangelho de João, capítulo 14, 6. Olha o que Jesus diz acerca de si, se apresentando aos seres humanos lá no passado. Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Conhecereis a verdade. Conhecereis quem então, gente? O Cristo. Ele é a verdade. E aí não está uma verdade, não está um caminho, mas é o caminho, é a verdade, a vida. Não há outro senão o Senhor. E hoje tivemos acesso ao entendimento que as palavras de Jesus é a palavra que nos alimenta, que nos sustenta e que nos mantém na vida eterna. Amém. Vamos colocar de pé, por gentileza. Eu quero convidar você, estando de pé, fechar os seus olhos e deixar que
essa reflexão. O Espírito Santo nutra o teu espírito. Envide, inunde sua alma. O reconhecimento de Deus. Põe a mão assim à altura do seu peito, por gentileza, como eu estou fazendo aqui. E repita comigo essa oração. Senhor Jesus, esta noite eu estou no teu templo. A tua palavra se torne, Senhor, a minha palavra. Eu quero a tua vida